TV Câmara, Campinas. Olá, estamos ao vivo, direto da Câmara Municipal de Campinas, para a transmissão de uma audiência pública que irá abordar, discutir o acolhimento tolerado para idosos em instituições de longa permanência proposto pelo vereador Cid Ferreira. Será discutida também uma alteração à lei de concessão de alvará para edificações proposto pelo vereador Luiz Henrique Cirilo. Lembrando que a audiência pública é da Comissão Permanente de Política Urbana e será conduzida pelo vereador Zé Carlos. Bom dia a todos. Eu gostaria de convidar aqui para compor a mesa o representante da Prefeitura Municipal, Departamento de Urbanismo, o funcionário Robson, coordenador do setor do DU. Por favor, Robson. Bom dia, novo vereador. Bom dia. Eu quero, nesse momento, dar início à 20ª audiência pública. Essa audiência é realizada pela Comissão de Política Urbana, de acordo com a Lei Orgânica do Município, em seu artigo 35. A Comissão de Política Urbana é composta pelos vereadores Antônio Flores, Carlão do PT, Gilberto Vermelho, Jorge Schneider e por esse vereador. Essa audiência foi publicada no Diário Oficial do Município no dia 15 de nove de 2015, a folha 17. E vamos debater o PLC 12/2013, processo 214.004, de autoria do vereador Cid Ferreira, que estabelece o acolhimento tolerado nas instituições de longa permanência para idosos. Infelizmente, esse projeto nós não vamos debater, porque o autor, na reunião ordinária de ontem, ele pediu para que eu retirasse, porque ele estaria impossibilitado de comparecer a essa audiência pública. Como o autor do projeto não se encontra, então, automaticamente, a gente tem que retirar o projeto. E vamos debater aqui o PLC número 9/2015, processo número 218.408, de autoria do vereador Luiz Henrique Cirilo, que altera o dispositivo da Lei 11.749, de 13 de novembro de 2003, que dispõe sobre a concessão do alvará e uso das edificações. É sabido o grande problema em relação à guarda e estacionamento de veículos no centro, expandido e proximidade de nosso município, como também a existência de muitos imóveis abandonados na cidade, como galpões e barracões vagos. Assim, essa lei trará o benefício que tinha os terrenos vagos também a esses barracões. Essa audiência está sendo transmitida pela TV Câmara. Eu quero aqui agradecer ao vereador Marco Bernadelli. Cadê o papelzinho dele aqui? Cadê? Eu quero agradecer ao presidente Marco Bernadelli, que é vice-líder do governo nessa casa, a presença do vereador Luiz Henrique Cirilo. Agradecer aqui ao Jarbas Alvamonte, assessor do vereador Arthur Rossi, que vem aqui representar o vereador, inclusive com a carta do nobre vereador Arthur Rossi, que nesse momento não poderia estar presente, mas está sendo representado pelo Jarbas Alvamonte. Muito obrigado, Jarbas, pela presença. E eu gostaria de primeiro dizer o seguinte: o projeto do vereador Cid Ferreira, que versa sobre o acolhimento tolerado, é um projeto que nós conversamos ontem com a assessoria do vereador Cid Ferreira. Nós vamos fazer aí, é um projeto de grande relevância para o município, visto que traz no seu bojo aí, para que se torne obrigatório 20% de pessoas com menos de 60 anos de idade. Então, nós vamos fazer umas adequações, já conversamos inclusive com o vereador, para depois ele voltar para a audiência pública. Eu gostaria de saber do vereador Cirilo, para que ele faça a exposição do seu projeto, para que a gente possa aí, então, debater. Ela não trouxe o seu... Alô?
Eu quero, inicialmente, cumprimentar o vereador Zé Carlos, que preside essa audiência pública, e, nesse momento, presidindo também a Comissão de Administração Pública da nossa Casa. Quero fazer um cumprimento ao vereador Marcos Bernardelli, vice-líder do governo, e um cumprimento todo diferenciado ao engenheiro Robson, servidor público municipal, que muito honra a classe dos servidores concursados da nossa Prefeitura Municipal de Campinas. E eu peço, com todo respeito, o auxílio até do engenheiro Robson, eu peço o auxílio do presidente da Comissão de Administração Pública, vereador Zé Carlos, pela sua vasta experiência sobre o assunto que nós entraremos em questão, assim como do líder de governo, para que nós possamos discutir no mais alto nível esse projeto. Um projeto simples, mas que traz, entendo eu, uma certeza de que dúvidas deixarão de existir na medida em que esse projeto for complementado no ordenamento jurídico municipal. Eu tive, engenheiro Robson, presidente Zé Carlos, eu tive por algumas vezes na Prefeitura Municipal de Campinas, especialmente no Departamento de Urbanismo, para que pudesse tratar algumas reivindicações que me foram levadas ao meu gabinete por munícipes, cidadãos que necessitavam, na ocasião da demanda do alvará, e uma das exigências prevista em lei pertinente é que possua vagas de estacionamentos, até para que o próprio tráfego, até para que o próprio comércio, ora questionado para concessão ou não do alvará, seja deferido pela administração municipal. E o que eu notei é que, se lido com atenção o artigo 5º, letra D, da Lei 11.749, a exigência que se faz é que possua convênio com estacionamento privativo de veículos, locação de terreno, desde que adaptado ou utilizado somente para este fim. Bom, eu acho que convém que eu fale, engenheiro Robson, o senhor já demonstrou, em inúmeras ocasiões, para este vereador, o seu conhecimento técnico. O senhor é capaz, em alguns assuntos relacionados ao setor imobiliário, ao setor urbanístico da cidade, o senhor é capaz de escrever laudas e laudas, e por que não dizer até uma obra, se for preciso. Primeiro, porque vocabulário o senhor tem, segundo, que argumentos empíricos o senhor também carrega na sua vasta trajetória profissional. Agora, é importante, eu gostaria que o senhor me desse alguns minutos, na medida em que a minha área de atuação é na área jurídica, e eu observei o seguinte: quando analisamos uma lei, especialmente um artigo de lei, é importante que nós utilizemos de uma interpretação não só gramatical, que procuramos reconstruir exatamente o que está escrito, mas também uma interpretação lógica, que a gente procura reconstruir o pensamento do legislador quando ele elaborou essa lei. E, provavelmente, se não teve alteração, essa lei é de 2003, ou seja, já se passaram 12 anos quando foi feita uma lei, e o legislador da ocasião, ele entendeu o seguinte, que poderia, com a expressão locação de terreno, abranger também imóveis vazios, barracão, salão, depósito vazio, que poderia, em tese, permitir o estacionamento. E aí eu pergunto ao presidente Zé Carlos, quero ouvir o vereador Marcos Bernardelli, e, evidentemente, vou estar numa expectativa muito grande de ouvi-lo. Eu entendo que o legislador de 2003, ele, ao redigir essa letra D do artigo 5º da Lei 11.749, ele se utilizou de um processo restritivo. O pensamento dele foi maior do que o próprio texto da lei. Ou seja, se nós fizermos uma interpretação, ou seja, para que nós possamos consentir alvará em todas as situações permitidas para casos de estacionamento,
nós vamos ter que utilizar da interpretação extensiva. Nós vamos ter que analisar a letra da lei, artigo 5º, letra D, e interpretar extensivamente. Nós vamos ter que entender acima do que o legislador quis dizer. Porque, na verdade, quando ele fala terreno, ele quis abranger também imóveis vazios, barracão, salão e assim por diante. Como nem todos, e a prefeitura também, muito embora o concursado ele tenha um lapso temporal, laboral grande, mas nem todos têm uma carreira ad perpétua naquilo que faz, e existe uma rotatividade de pessoas que analisam projetos relacionados ao alvarás. Eu acho que nós temos até uma obrigação como legislador, de não deixarmos dúvida quanto à interpretação. Então, acrescentar terreno ou imóvel vago, é essa a minha sugestão, nós não deixamos dúvida alguma quanto a qualquer tipo de interpretação que possa ser feito por qualquer pessoa que venha a ter o poder discricionário de analisar documentos que são apresentados pelo munícipe e, ao mesmo tempo, nós estaríamos contribuindo sobremaneira para que dúvidas como essa deixem de existir. Então, a minha sugestão apenas nesse projeto de lei, é um projeto muito simples, é apenas acrescentar, logo após a palavra terreno, locação de terreno, também a expressão imóvel vago, porque daí não deixaria qualquer margem de dúvida de negar a concessão do alvará sob o pretexto que lá não é um terreno, e sim um salão ou um barracão. Apenas isso. Por hora era essa a exposição, evidentemente que estou pronto para a discussão no mais alto nível. Obrigado, vereador Cirilo. Gostaria que o Robson Brandão, que é engenheiro civil, falasse a respeito que eu acho que é de grande valia, nesse momento, você adequar esse projeto, porque a gente tem tido realmente grande dificuldade em arrumar quando a pessoa vai tirar o alvará, e nós temos um problema sério na cidade de Campinas. Eu vou dar um exemplo aqui, como a oficina do estudante, que hoje ela é parada obrigatória só, porque os estudantes são todos de menores, eles não têm carteira de motorista, então, quer dizer, lá simplesmente é parada, carga e descarga, e a prefeitura exige que se tenha, no mínimo, 143 vagas, quando não há necessidade. E ali, por perto, não existe um imóvel, não vou nem dizer terreno, nem um imóvel para que isso se concretize e ela faça ali um convênio. Então, eu acho que o projeto do vereador vem preencher realmente uma lacuna aí na questão verbatória, né, que nem ele próprio descreveu. Robson, por favor, tem a palavra. Vamos ver se eu consigo ligar isso aqui que não está ligando. Ficou vermelho. Bom dia a todos. Bom dia, vereador José Carlos, presidente dessa comissão. Bom dia, vereador Luiz Henrique Cirilo. Bom dia, demais vereadores. Se porventura eu esqueço de nominá-los, eu peço desculpas agora, que são tantos colegas que às vezes falta um pouco memória na cabeça da gente. O nosso HD, com o tempo, vai ficando um pouco meio enferrujado, né, com os cabelos brancos. Lendo o dispositivo legal aqui do nobre vereador, entendo realmente a preocupação dele em deixar claro interpretações de que possam estar sobre o que significa locação de terreno vago, até porque, como o próprio vereador disse, às vezes, se você for pegar o sentido estrito da palavra terreno vago, pode ser que, inadvertidamente, entenda-se como terreno vago, como um terreno sem construção. Então, isso pode realmente criar uma pouca dificuldade. Porém, esclareço que já há anos o setor de licença do uso do solo, ao qual compete a expedição dos alvarás de uso, ele tem por interpretação como terreno
locação de terreno vago e adaptado, utilizado somente para este fim, qualquer tipo de terreno, tem ele construção ou não dentro do local. A única exigência é que se apresente a comprovação que tal terreno, porque todo imóvel ele está construído em cima de um terreno. Não tem como construir um imóvel que não seja num terreno, tá? Mas que aquele terreno que ele está colocado, ele está sendo utilizado única e exclusivamente como o fim pelo qual ele se destina, ou seja, estacionamento para aquela razão social que está sendo solicitado o alvará de uso. Ou seja, aquele terreno ele tem que estar vago de qualquer outro tipo de utilização. Então, se aquele terreno tem outra razão social no local, ou ele está utilizado para outros fins, isso realmente contradiz o espírito da lei, da letra D, que é um terreno vago, ou seja, ele não pode estar sendo destinado para outra coisa, a não ser a utilização como estacionamento. Então, pede-se que o contribuinte que assim apresente como comprovação das vagas, além do contrato de locação do terreno, tá? Que ele se apresente um croquis de vagas que atenda à legislação no que fala a questão tanto do polo gerador de tráfego, como também do Código de Edificações, quanto à quantidade de disposição de vagas, área de manobra, acessos e tudo mais, como também um croquis vinculando a distância daquele terreno com a razão social que está solicitando aquele alvará, de tal maneira que seja plenamente demonstrada os 3 pilares que estão dentro da letra D do artigo 5º da 11749, que é o objeto da lei do nobre vereador Cirilo. Quais seriam esses 3 pilares? Primeiro, terreno vago, ou seja, ele não poderia ter outra utilização, certo? Não poderia estar sendo utilizado para outra destinação, a não ser estacionamento, tá? Segundo, que as vagas que comportem dentro daquele pleito esteja adaptado para essas vagas, ou seja, se ele tenha ou não edificação dentro daquele terreno, se aquela edificação internamente está sendo utilizada ou não como vagas, a disposição daquelas vagas estejam adaptadas para o que a lei exige. Tamanho de vagas, como eu já falei, acessos, áreas de manobras e tudo mais. E o terceiro e último pilar é que este terreno esteja, no máximo, a 500 metros da razão social. Então, há anos, nós vemos praticando uma questão do bom senso, de não se limitar a um aspecto puramente gramatical. Tá? A gente está sendo utilizando que o importante é que esses 3 fundamentos estejam sendo respeitados. Ou seja, é um terreno, tendo ou não construção, porque, como eu já falei, nenhuma construção pode existir, a não ser que esteja localizado dentro de um terreno, tá? Adaptado, ou seja, não pode ser colocado de uma maneira, de qualquer maneira, ele tem que atender à lei, e estando a 500 metros. Agora, a necessidade ou não de deixar isso explícito para que no vindouros outras pessoas e outras situações possam ter outro tipo de interpretação, eu fico aqui como sentimento pessoal, não posso lhe dizer aqui em nome da prefeitura, mas assim só como sentimento pessoal, que quando você pega uma determinada lei, como existe essa lei 11749, e a partir do momento que ela já teve diversos acréscimos, idas e vindas e tudo mais, ou seja, em linguagem leiga, retalhos, fecha aspas, torna a leitura dessa lei
confusa com o passar do tempo. Então, como sentimento pessoal, mais uma vez, não em nome da prefeitura, eu entendo que quanto menos se puder mexer na lei, tá, para que se consolide a interpretação dessa lei com o passar dos anos, é melhor, porque toda vez quando você vai fazendo adendos, novas interpretações, requer que volte a ser feita em novas interpretações. Você tem uma lei que tem diversas glosas e acréscimos ao longo do tempo, torna uma lei pesada de ser interpretada. Porém, é um sentimento meu pessoal. Tá? No futuro, se a casa assim achar que seja necessário fazer isso para que se evite interpretações outras, tudo bem, mas eu acho mais importante consolidar essa interpretação que já existe no setor de licença do uso do solo, interpretação essa que eu posso dizer que eu, pessoalmente, estou capacitando os novos colegas que estão trabalhando no setor para que essa interpretação assim perdure, além da minha existência dentro do setor, porque hoje eu estou lá, amanhã ninguém sabe, mas como são colegas que estão entrando, então eu, pessoalmente, eu estou capacitando esses colegas para que esta interpretação, que atenda esses 3 pilares básicos, tá, seja perpetuada. Tá? E como eu venho dizendo, qualquer contribuinte que precise fazer a demonstração de vagas através de convênio de estacionamento próprio, ou seja, através de razões sociais específicas na exploração do ramo de estacionamento, ou através de demonstrar uma locação de um terreno adaptado e utilizado especificamente para esse fim, quer um caso ou outro, razão social de estacionamento ou terreno distantes até 500 metros, para o caso do terreno, o único cuidado que a gente pede é que ele demonstre realmente que aquele terreno comporta as vagas mínimas necessárias, através de um croquis, e que esse terreno realmente esteja dentro do raio de 500 metros. Independente se desse terreno tem ou não qualquer construção, certo? O principal que a gente coloca é que este terreno, ou imóvel, porque todo terreno não deixa de ser também um imóvel, tá? Não esteja sendo utilizado para outro fim. Tem que estar vago, ou seja, não pode ter outra destinação a não ser o objeto pelo qual está querendo ser feito. É somente estacionamento. Então, não pode, digamos assim, uma razão social A locar um terreno de uma razão social B, um terreno este que é utilizado também para fins da razão social B, porque conflita interesses. Você tem um mesmo imóvel, um mesmo terreno, utilizado por 2 empresas simultaneamente. Tá bom, eu gostaria de... Só para elucidar aqui o que o Robson está dizendo, é o seguinte: você não pode, a empresa que está fazendo o convênio com esse terreno, com esse barracão, vamos dizer, com esse terreno, não pode instalar um estacionamento, depois o cara vir fazer uma farmácia, abrir uma farmácia ali dentro. Então, só para elucidar aquilo que ele está falando. Agora, Robson, a gente sabe que a Lei 11.749 está cheia de remendo, mas, infelizmente, por conta das burocracias que a gente vê através da prefeitura, cada vez que você entra com um pedido de alvará, então eu quero aqui enaltecer o projeto do vereador Cirilo, que não deixa nenhum tipo de dúvida quanto a... Agora, se precisar amanhã ou depois fazer isso com a tua ajuda, porque não pode partir do legislativo, fazer um enxugamento, mas com uma coisa mais consistente, de melhor interpretação nessa lei, a gente pode estar junto e fazer. Eu quero agradecer a presença do pastor Elias de Azevedo, agradecer também a presença do Mauro Balbino, assessor do vereador Gesiel Silva, e o Marcos Vinícius, assessor do pastor Elias de Azevedo. Pois não, Marcos Bernardelli.
Senhor presidente, José Carlos, bom dia. Robson, vereadores Cirilo e pastor Elias. Eu faço uso, nesse momento, dessa intervenção para, inicialmente, parabenizar o vereador Luiz Henrique Cirilo. E, evidentemente, que como o posicionamento do nosso servidor é pessoal, respeitá-lo, mas discordar. Porque tudo que está no mundo jurídico, quanto mais bem explícito, hoje Vossa Senhoria lá está, e pelo que relatou, disse que está tentando, ou a sua função é mostrar àqueles que estão ao seu lado e são mais novos, que a interpretação é essa. Eu não quero correr o risco da sua falta, ou na sua falta, aquele que você orientou venha mudar de opinião. Em hipótese alguma. Essa lei tem um vício desde a origem, porque se na redação do artigo 5º, letra D, constasse, o imóvel possui vagas para estacionamento de veículos que atendem a legislação referente aos polos geradores de tráfego, ou possua convênio com estacionamento privado de veículo ou locação de terreno vago. Não é necessário colocar locação de terreno vago. É locação de imóvel. Não estamos discutindo o gênero ou a espécie. É imóvel vago. Aqui nós não teríamos nenhuma interpretação do servidor, seja qual imóvel for. Imóvel edificado, imóvel sem edificação. O terreno aí é que causou toda essa polêmica desde 2003 até hoje. Aí sim fica a interpretação, porque as duas menções seguintes já adequa, ou seja, desde que adaptado e utilizado, somente para este fim. Aí vem a contemplar as exigências mínimas, que seja para a finalidade do alvará solicitado, da razão social. Então eu quero crer, vereador Cirilo, que Vossa Excelência foi feliz, muito feliz, porque não havia necessidade de colocar terreno. Imóvel vago já supriria, mas esse é o vício da origem. Por isso que deu essa margem de várias interpretações. E se constar agora, nós não vamos ter mais interpretação, só no que diz respeito à adequação, se está adequado, se pode ser utilizado e se está a 500 metros. Está inserido na lei. Então, respeitando o posicionamento pessoal do servidor, fica Exato. aqui essa observação e, mais uma vez, vereador Cirilo, parabenizá-lo, porque vem corrigir essa coxa de retalho que foi aqui mencionada, que, lamentavelmente, teve origem lá em 2003. Muito obrigado, senhor presidente. Sem dúvida nenhuma, vereador. Faço das suas as minhas palavras. Quero agradecer a Ana Lídia Manzoni Puccini, assessora técnica da Fundação FEAC, e também a Mariana Silva Pedro, assessora técnica da Fundação FEAC. Obrigado aqui pela presença de vocês. Sejam bem-vindas, sempre. Vereador Cirilo, por favor. Bom, eu agradeço, começo já agradecendo ao vereador Marcos Bernardelli pela interpretação. Nesse caso, caminhando junto com aquilo que eu penso também, e, ao mesmo tempo, até apenas fazer uma seguinte colocação. Muito embora eu discorde do vereador, do servidor engenheiro Robson, é importante, engenheiro, eu tenho que dar um testemunho que sei da sua dedicação na administração municipal, com as suas interpretações, com as suas decisões, que o senhor tem um poder também de decidir dentro do Departamento de Urbanismo. Agora, é importante que o senhor entenda que a lei, essa lei 11.749, assim como demais leis existentes no ordenamento jurídico municipal, elas têm que ser analisadas também, não só por aqueles que emitem a decisão, no caso, a administração municipal, mas tem que ser analisada também pelo munícipe. E o munícipe não tem um engenheiro Robson a todo momento interpretando e explicando o que vem a ser terreno, segundo a concepção da própria engenharia que o senhor tem doutrinariamente os fundamentos. Então, é importante que nós deixemos o aspecto gramatical de maneira bem clara, para que o munícipe não tenha dúvida se ele pode ou não se utilizar de um contrato de locação com imóvel vago, ou se ele também não vai interpretar da maneira que o senhor
mesmo inicialmente falou, apenas achando que é um terreno, e daí ele fica até frustrado, ou ele vê seu projeto inicial, infelizmente, sepultado em razão de uma expressão usada. Então, eu acho que tudo que nós colocarmos no sentido ampliativo, de discutir no mais alto nível, de permitir com que o cidadão não paire dúvidas sobre determinado assunto, eu acho que é salutar. Razão pela qual a gente sempre, quando entra com um projeto, a gente sempre tem aquela expectativa de que fez a coisa correta. Na medida do desenrolar dessa audiência pública, me deu a certeza que eu apresentei o projeto correto para que a gente possa acrescentar no ordenamento. Sem sombra de dúvida, vereador Cirilo, eu, num primeiro momento, até questionei o senhor do projeto, mas, veja bem, depois que você pega o projeto, você analisa, você pega a lei, que ora está sendo, que nem o Robson disse, remendada. Mas remendada porque foi feito no momento, lá em 2003, e a coisa anda. Eu tenho dificuldade, por exemplo, já encontrei gente com dificuldade, que fala, pô, mas onde eu instalei a minha empresa, lá não tem nenhum terreno vago, porque ele interpreta de maneira diferenciada. Você está entendendo? Porque ele fala, pô, terreno, mas não acha um terreno. Eu falei ontem ainda com o senhor a respeito da academia. Quando o cara falou, não tem um terreno vago lá, como é que eu vou alugar? Como é que eu vou fazer estacionamento? Agora, imóvel já fica muito mais abrangente e muito mais fácil da pessoa procurar, ou seja, um barracão, uma coisa que se adeque para esse fim, aquilo que o senhor mesmo disse. Não pode ter duas funções, mas eu acho que fica muito mais explicativo com esse projeto que o vereador está apresentando nesse momento. Robson, se quer falar alguma coisa, fica à vontade. Mais uma vez, eu agradeço a oportunidade de estar aqui e gostaria de fazer minhas palavras do nobre vereador Bernadelli, que talvez a semântica mais correta de deixar no artigo, na letra D da 11749, ao invés de ficar terreno vago, eu acho que seria deixar somente imóvel vago, tá? Mesmo correndo o risco de alguém, por acaso, também interpretar de uma maneira restrita que imóvel é só algo construído. É um risco. Eu sei, eu entendo. Mas, assim, da mesma maneira que existe uma interpretação que terreno vago é só terreno sem construção, imóvel vago também vai ser... é só coisa construída. Mas uma coisa vem completar a outra aqui agora. Você está entendendo, então, Robson? Foi o que o vereador Cirilo disse no momento. Isso vem completar o que está na lei... na lei... Então, exatamente. Isso. Então, passando essa situação para minimizar, então, risco de interpretações futuras, como o próprio vereador Cirilo falou, que a nossa temporalidade de nossas funções públicas, elas são imponderáveis. Hoje a gente está, amanhã quem sabe, né? Então, eu, vendo a preocupação do nobre vereador em deixar com algo completamente claro para gerações futuras, eu entendo que talvez fosse importante, então, deixar isso completamente sem haver qualquer tipo de subterfúgio, de qualquer outro tipo de interpretação. Lá só lamento que tal cuidado não tenha sido feito em 2004, como essa lei foi feita, tá? E tenho, então, que agradecer a iniciativa do nobre vereador Cirilo para esse cuidado que ele tem para com os munícipes. E agradeço a participação. Obrigado, Robson. Eu quero aqui, já que nenhum vereador quer se manifestar mais... Vereador, eu gostaria. O senhor permite? Um minuto. Vereador presidente, eu quero cumprimentar o vereador Zé Carlos. O senhor sempre presidindo, um vereador extremamente... que entende esse problema urbanístico da cidade, é um dos vereadores mais atuantes nessa área. Eu quero cumprimentá-lo por provocar essa audiência pública. A fala do engenheiro Robson, para este vereador, é extremamente importante, na medida que eu tenho por este engenheiro, por esse servidor, o meu mais elevado respeito. E a sua fala, engenheiro Robson,
me auxilia até a entender que, no momento hoje, eu acho que o melhor possível se fazer é alterar esse artigo 5º, letra D, para que a gente não deixe dúvida para essas interpretações. Mas a sua fala é extremamente importante, na medida em que o senhor é um homem, um servidor extremamente bem conceituado na administração municipal. Então, eu agradeço a sua compreensão, e isso, com certeza, vai significar sobremaneira na votação que vai ocorrer nesse projeto daqui a alguns dias. Obrigado, vereador Cirilo. Eu, sem sombra de dúvida, aqui eu reconheço a capacidade do engenheiro Robson, à frente ali no setor de licença do uso de solo, do Robson, que muitas vezes, embora a gente sabe, mas nunca a gente sabe tudo, tem nos auxiliado constantemente quando buscamos informações a respeito de licenciamento de terrenos urbanos e coisas desse tipo, alvará. Então, o Robson tem uma capacidade muito grande e a gente reconhece isso. Eu quero agradecer a presença do vereador Schneider, como também quero agradecer mais uma vez aqui a presença do pastor Elias de Azevedo, do Mauro Balbino, assessor do Gesiel Silva, do Marcos Vinícius, do assessor do pastor Elias, o Jarbas Albamonte aqui, representando o vereador Arthur Orsi, muito obrigado pela presença. Quero agradecer a presença do vereador Marcos Bernardelli, do vereador Schneider mais uma vez, do vereador Cirilo, que muito tem aqui nos ajudado com esses projetos, que eu acho que são projetos de extrema relevância para o município e para o cidadão campineiro. Quero agradecer a Mariana Silva Pedro, né, da FEAC, venham sempre, a casa é de vocês. Também a Ana Lídia Manzoni, que é também da Fundação FEAC. Quero agradecer mais uma vez aqui o meu colega aqui, Robson Brandão, engenheiro civil do Departamento de Urbanismo, pelos esclarecimentos. Robson, muito obrigado. E eu encerro, quero agradecer a todos da TV Câmara, que transmitiu esse evento, agradecer a todos vocês, a todos presentes. Muito obrigado, e eu encerro essa audiência pública às 10h19. E nesse momento a gente encerra a transmissão da audiência pública, mas antes a gente vai tirar algumas dúvidas com o vereador Luiz Henrique Cirilo. Vereador, primeiro objetivo é facilitar a vida do cidadão, né? Sem dúvida alguma. Eu acho que a interpretação é algo que permite com que o cidadão não tenha dúvida quanto aos seus direitos. E o projeto de lei, essa lei que nós estamos discutindo, alterando através de um projeto de lei, permite com que todos aqueles que venham se utilizar de uma interpretação gramatical possam encontrar também a palavra imóvel vago, permitindo com que aquele que venha fazer a locação possa fazer a locação de terreno ou de imóvel vago, ou seja, de salão, de barracão, permitindo com que posteriormente ele possa conseguir com maior facilidade o seu alvará. Então, a ideia, como sempre, da Câmara é facilitar a vida do cidadão e discutir a lei e aperfeiçoá-la ao longo do processo, ao longo da manutenção da lei, né? A própria evolução da sociedade exige que nós fiquemos sempre num processo de reformulação, de reflexão, e na medida em que nós encontramos dentro das leis existentes alguma lacuna, alguma lei ou artigo que possa causar dúvida, passa a ser obrigação dessa casa discutir no mais alto nível, tentando convencer os pares que essa alteração vai significar melhoria para a população. Perfeito, vereador, obrigado. E nesse momento a gente encerra então a transmissão da audiência pública. Você pode acompanhar a programação da TV Câmara Campinas pelo canal 4 da NET ou pelo 61.3 UHF Digital. TV Câmara Campinas.